31 de dezembro de 2021. Em sonhos, eu via uma planície com muitas pessoas. Estas estavam atentas a alguém que falava em frente delas, que lhes dava um discurso que os tinha captado toda a sua atenção. O discurso era de grandes avanços tecnológicos e as pessoas tinham em suas faces expressões de admiração diante do que lhes era exposto. Logo, uns raios quase invisíveis começaram a cruzar os céus e começou a formar uma teia de aranha imensa. Seus fios iam de fino a grosso e iam aumentando. E em uma esquina disso, uma grande aranha que jogava fios de sua teia para baixo, para a terra. Eu fiquei olhando os fios que desciam, e meus olhos chegaram outra vez na multidão, naquela grande planície. Ali, todos aglomerados e assombrados, começaram alguns a cair no solo. Outros, suas queixas eram agudas. Outros, simplesmente caíam e deixavam de respirar. Não havia nada que fazer por eles. Assim, aquela multidão foi dizimada, e o que lhes falava não parava, seguia expondo seu discurso tecnológico. Vi logo pessoas que dirigiam desorientadas e sem coordenação. Estavam fora de si e não podiam permanecer em sua faixa. As pessoas saíam sem perceber e não se recordavam do que faziam. Vi então, por assim dizer, outra categoria de anomalia entre as pessoas. Vi pessoas conhecidas e não conhecidas, que não podiam já ser elas mesmas. Seu prazer era fazer danos e não podiam ser detidos. Era como se a sua mente não registrasse nada de bom. Seu fim era destruição. Vi outros que lutavam para ser centrados, sãos, mas o que acontecia era tão forte que muitos poucos conseguiam. Vi que havia alguns perto da margem da planície e ali se introduziram debaixo de árvores e em suas sombras se sentavam, e ao colocar suas mãos no solo, o mal-estar diminuía. Eles tinham náuseas, vômitos, dor de cabeça, insônia, tonturas, partes da face e mãos que soltavam, olhos vermelhos, cheios de lágrimas, saliva grossa e pouca, dores musculares, cansaço contínuo, falta de concentração, fadiga, problemas respiratórios, estado de ânimo depressivo, sangramento nasais, bucais e anais, e etc. Tudo isso e outros males eu identificava entre os que via. Existia uma fascinação tecnológica caótica, sem precedente, a perfeita arma chamada destruição. Vi hospitais cheios, além da capacidade, e os que atendiam sofrendo do mesmo mal. Não havia recesso a isso, pois cada vez aumentava mais. Logo minha atenção foi chamada aos céus, e ali a teia de aranha estava mais grossa do que antes havia notado, e a aranha maior. Da boca desta caíam gotas de sangue à terra. Cada gota fazia tremer a terra, e catástrofes não paravam, uma atrás da outra. Foi tão espantoso tudo isso que minha mente não conseguia digerir tudo. Meus olhos não podiam crer no que via. Escutei então uma voz que disse muito forte: "Detenham isso." E outra respondeu: "Só o príncipe do exército de Jeová o deterá." E a primeira voz
voltou a falar e disse: E quando será isto? E a outra voz respondeu, ao finalizar a sexta trombeta: Preparai-vos, porque o tempo é muito curto e tudo será muito rápido. A primeira voz voltou a falar e disse: Que fazer até então? A segunda voz respondeu: Rogai pelas vestiduras corretas e se posicionem sob estrita instrução e obediência, pois de outra maneira perecereis. Deixai de lado vossos gostos e preferências, e recordai que Ló perdeu tudo em um só dia, e Abraão viveu em tendas. Vivei em fé, e não se conformeis com este mundo, porque logo tudo passará, e nunca mais haverá lembranças do passado, porque o presente será mais infinito e produzirá tamanha alegria por toda a eternidade a todos os que amam os mandamentos e os praticam. Aqueles que amam os estatutos e lutam por acatá-los, esmurrando o seu corpo e reduzindo-os à servidão. Estes amam viver na lei e seus dias são felizes nela. Tal é a vida dos que herdarão a vida eterna. Ó, amados irmãos, isso foi tremendo. Escutar essa conversa entre estas duas vozes. Ó, amados irmãos, queira Deus que possamos entender. Queira Deus que possamos deixar de lado tudo aquilo que seja complacência própria e busquemos somente agradar a Cristo Jesus, porque isso é o que realmente vai nos fazer plenamente felizes, o que realmente vai nos salvar nessa hora. Queira Deus que possamos entender e queira Deus que possamos atuar, não por medo, mas por convicção. Queira Deus que assim seja, que o Senhor nos abençoe.